Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso A Expiação Infinita. Sempre lembrando para que possam compartilhar, divulgar a Central das Escrituras para que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Nossa aula de hoje vai ser a aula número 18 e vamos tratar da segunda parte deste capítulo, que é a bênção da exaltação. Então nós já falamos na primeira parte, já falamos que através da expiação o poder de exaltar foi concedido aos homens, e também o poder de vencer fraquezas, inadequações e falhas. Tudo isso foi tratado na aula anterior. Hoje nós vamos continuar com a segunda parte desta aula. Então, a primeira parte no começo dessa aula é nossa jornada em busca da divindade. Vencer fraqueza é um feito maravilhoso. Convertê-la num ponto forte chega às raias do milagroso, mas afirmar que pode ser ainda mais, sim, atingir a perfeição, é algo que cruza a linha da heresia para muitos. Mas em cada ocasião o processo foi o mesmo. E é um caso de graça por graça, como as Escrituras dizem, e como o Salvador também cresceu. Davi conhecia esse processo de aperfeiçoamento, pois escreveu: Deus é minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Talvez não haja nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nenhuma filosofia que tenha suscitado tanta controvérsia quanto esta: que o homem pode tornar-se perfeito como Deus é perfeito. Esse é um dos pontos principais da literatura anti-mórmon. Foi o motivo subjacente que fez com que os judeus, ao confrontarem o Salvador, chamassem: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está lá em João. Ironicamente, a divindade para seus filhos é o principal objetivo do sacrifício expiatório do Salvador. Vivemos numa época que esse glorioso princípio, que defende a jornada do homem em busca da divindade, está sendo difamado e ridicularizado. Ele é visto por alguns como algo blasfemo e por outros como uma coisa absurda. Esse conceito, alegam eles, rebaixa Deus à condição do homem e assim priva-o tanto de sua dignidade quanto de sua divindade. Outros ainda alegam que esse ensinamento carece de apoio das Escrituras. Sem dúvida, dizem eles, nenhuma pessoa temente a Deus, de bom senso e orientada pela Bíblia, apoiaria uma filosofia dessas, e o ataque prossegue incessantemente. Agora a grande pergunta: mas aonde está a verdade? Para nossa pesquisa, voltamos em primeiro lugar e principalmente para o testemunho das Escrituras. Em segundo lugar, para a sabedoria dos poetas e autores que bebem da fonte divina. Em terceiro lugar, para o poder da lógica. E em quarto, para a voz da história,
São essas testemunhas que podem sussurrar a nossa alma a serena, porém segura verdade. As Escrituras acham-se repletas de referências do potencial do homem em atingir a perfeição e assim a divindade. Já no livro de Gênesis, um anjo apareceu a Abraão para lhe transmitir mandamento dos céus. Anda em minha presença, disse o anjo, e sê perfeito. A que tipo de perfeição o anjo se referia? Comparada a outros homens, aos anjos ou a Deus? No Sermão da Montanha, o Salvador deu uma resposta inequívoca. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Esse mandamento era condizente com a oração sacerdotal do Salvador, referindo-se aos fiéis, ele rogou: para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Paulo ensinou que uma razão vital da existência da igreja era o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é, para que nós possamos atingir o mesmo grau de perfeição do nosso Pai e do Salvador Jesus Cristo. Claro que isso não é uma coisa que se adquire neste mundo. É uma coisa que nós vamos ter grande tempo ainda para progredir até este ponto. Mas esses são os ensinamentos das Escrituras. Observem a medida. Não o homem, não alguma forma mini-Cristo ou quase Deus, mas sim a estatura completa de Cristo. O padrão de perfeição não eram os outros homens, nem os anjos, mas o próprio Cristo. As Escrituras que apoiam essa doutrina continuam a se desenrolar com um testemunho repetido e vigoroso. Em certo ponto, o Salvador estava prestes a ser apedrejado pelos judeus por blasfêmia. A essa acusação, ele respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ele se referia à sua própria declaração no Velho Testamento, com a qual os judeus deveriam estar familiarizados. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. O Salvador estava simplesmente reafirmando um ensinamento profético de que todos os homens são filhos de Deus e, portanto, podem tornar-se semelhantes a Ele. Paulo compreendia este princípio, porque ao falar para os homens de Atenas ele disse: como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo conhecia nosso potencial como geração de Deus, pois ao falar para os romanos ele declarou: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não herdeiros subordinados, não inferiores, não contingentes, mas co-herdeiros com Cristo, para compartilhar de tudo o que ele há de receber. O presidente Joseph F. Smith compreendia o significado dessa escritura, pois comentou: o grande objetivo de nossa vinda à Terra é de que nos tornemos semelhantes a Cristo. Porque se não formos semelhantes a Ele, não podemos tornar-nos filhos de Deus e ser co-herdeiros com Cristo. João, o revelador, teve uma visão de quão abrangente pode ser esta herança, mesmo para um mortal que enfrenta dificuldades. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Está lá em Apocalipse 21:7. Não há restrições nisso. O Senhor não promete algumas coisas ou mesmo muitas coisas, mas sim todas as coisas. Timóteo conhecia essa possibilidade
Paulo lhe prometeu: se sofrermos, também com ele reinaremos. A palavra reinar sugere um reino, um domínio, sobre o qual haveremos de governar. As palavras reinar sugerem uma posição de igual poder e domínio. O Senhor foi muito específico a esse respeito. Ele, Deus, os faz iguais em poder e em força e em domínio. Graças às revelações modernas, temos mais ensinamentos no livro Doutrina e Convênios e também no livro de Mórmon. Repetidas vezes a mensagem é clara e constante. É de admirar que Paulo tenha escrito aos santos de Filipos: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, que compreendia essa doutrina, esforçava-se para alcançar o prêmio da divindade. Depois, ele fez esse convite universal a todos os santos. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Vou repetir. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Para os hebreus, ele transmitiu a mesma mensagem. Por isso, não deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E prosseguiremos até a perfeição, se Deus o permitir. Pedro também conhecia essas grandíssimas, preciosas promessas. Acrescenta seu testemunho de que seremos participantes da natureza divina, querendo com isso dizer que receberemos a divindade. Foi exatamente isso que Cristo ordenou. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Os críticos incapazes de compreender replicam: mas esse conceito rebaixa Deus à condição do homem e assim priva-o de sua divindade. Pelo contrário, é a resposta. Acaso isso não eleva o homem a seu potencial divino? Paulo conhecia muito bem o argumento dos críticos e deu a resposta que deve tê-lo silenciado de uma vez por todas. Falando aos santos de Filipos, ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Salvador sabia que para ele ser um Deus não privaria Deus de sua divindade. Paulo leva esse conceito um passo além. Ele sugere que cada um de nós deveria ver essas coisas como Jesus o fez. Porque se o fizéssemos, também saberíamos que nos é possível tornar-nos como Deus, sem usurpar sua divindade. Isto é muito lógico, afinal, quem é o maior? O ser que limita ou o ser que amplia o progresso eterno do homem? Brigham Young abordou essa questão ao dizer: a divindade do homem em nada diminui a glória e o poder de nosso Pai Celestial, porque ele continua sendo nosso Pai e continuaremos sendo sujeitos a ele. E à medida que progredirmos em glória e poder, maior serão a glória e o poder de nosso Pai Celestial. Esta é a ironia do argumento dos críticos. A divindade do homem não diminui a condição de Deus. Pelo contrário, ela a eleva, produzindo santos mais inteligentes, mais sensíveis e mais respeitosos que ampliaram sua capacidade para compreendê-lo, honrá-lo e adorá-lo. A comovente e instigante instrução do Salvador de sede vós, pois, perfeitos, foi mais do que o som do metal que soa ou do sino que tine. Foi como um mandamento divino de que nos elevemos a nosso pleno potencial e nos tornemos como Deus, nosso Pai. C.S. Lewis, para quem não sabe, ele é que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele era um ateu e se converteu ao cristianismo. E ele diz, um eloquente defensor dessa verdade lógica, porém gloriosamente, ele escreveu:
O mandamento sede vós, pois, perfeitos, não é um idealismo fútil. Tampouco é um mandamento que nos ordena a fazer o impossível. Ele vai tornar-nos criaturas que podem cumprir esse mandamento. Ele disse, na Bíblia, que éramos deuses e vai fazer valer suas palavras. O processo será longo e em certas partes muito doloroso, mas é para isso que estamos aqui. Nada menos do que isso. Ele realmente quis dizer isso. Aqueles que se puserem em suas mãos se tornarão perfeitos, como ele é perfeito. Perfeito em amor, sabedoria, alegria, beleza e imortalidade. Também podemos encontrar uma testemunha dessa verdade na sabedoria de alguns poetas e autores seletos que são homens e mulheres de integridade e visão espiritual. Foi C.S. Lewis que novamente reafirmou essa posição divina. É uma coisa muito séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas. Lembrar que a pessoa mais sem graça e desinteressante com quem você venha a conversar, talvez um dia se torne uma criatura que você ficaria fortemente tentado a adorar. Ou então se transforme em um horror e uma corrupção tais que somente encontramos se é que o fazemos em pesadelos. Todos os dias, em algum nível, estamos ajudando uns aos outros a chegar a esse destino. É à luz dessas extraordinárias possibilidades e com o assombro e a circunspecção apropriadas a elas que devemos conduzir todos os nossos afazeres uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, todos os jogos, toda a política. Não há pessoas comuns. Você jamais conversou com um mero mortal. Não há pessoas comuns. Não há ninguém que seja um zero à esquerda. Apenas deuses e deusas em potencial em nosso meio. Victor Hugo, o magistral escritor francês, escreveu esse corolário de profundas implicações. Diz ele: a sede pelo infinito prova o infinito. Talvez nossa sede e nosso anseio pela divindade, da mesma forma, comprovem a possibilidade da divindade. Será que o Deus do céu plantaria a visão e o desejo da divindade na alma do homem e depois o frustraria em sua capacidade de alcançá-la? Todas as igrejas cristãs não defendem uma conduta semelhante à de Cristo? Se esse for o caso, será que seremos melhores homens e mulheres, melhores cristãos, se desejarmos apenas ser 90% semelhantes a Cristo, em vez de 100%? Se o blasfemo pensar que podemos tornar-nos como Deus é hoje, então, a que ponto não é blasfemo tornar-nos semelhantes a Ele 90, 50, 20 ou 1%? É mais honroso buscar uma divindade parcial do que a divindade total? Devemos trilhar a senda para a divindade sem nenhuma esperança de atingir o destino? Mas parece ser essa a trágica conclusão de muitos. Felizmente, Lawrence Snow, que foi um profeta, viu também o caminho quanto o destino prometido. Antes de o presidente Snow ser membro da igreja, Joseph Smith Sr., que na época era o patriarca da igreja, profetizou que Lorenzo seria batizado e depois acrescentou o seguinte: hás de tornar-te tão grande quanto possas possivelmente desejar, mesmo tão grande quanto Deus. E não podes desejar ser maior que isso. 2 semanas depois, Lorenzo foi batizado, mas o restante da promessa permaneceu uma parábola obscura. Para ele, até 4 anos depois, quando recebeu uma fulgurante revelação que iluminou sua mente sobre o assunto. Ele contou sua extraordinária experiência. Diz ele: o Espírito do Senhor recaiu intensamente sobre mim. Os olhos do meu entendimento abriram-se, e eu vi, claro como o sol ao meio-dia,
com admiração e espanto, o caminho de Deus e do homem. Compus o seguinte dístico que expressa a revelação como me foi mostrada, explicando as palavras obscuras do pai Smith para mim numa reunião de bênção no templo de Kirtland, antes do meu batismo, como mencionei previamente em minha primeira entrevista com o patriarca. E aí ele diz: como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá ser. Lawrence Snow, que era profeta e poeta, tomou esse glorioso princípio e transformou em versos num poema repleto de verdade espiritual. Eis o poema. Querido irmão, não foste imprudentemente ousado ao traçar assim o destino do homem? Suscitando e promovendo tão elevado desejo, inspirando tão vasta ambição? Mas não é uma ilusão que persigamos o destino final da jornada humana. Essa nobre senda já foi trilhada por homens justos, cada qual hoje um Deus, como Abraão, Isaque e Jacó, de infantes a homens, até deuses se tornarem. Como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá ser. Assim se desenrola o destino do homem. O menino que cresce para se tornar semelhante ao pai. Apenas alcançou o que lhe era direito. Crescer até ser como o pai, sendo filho. Não contradiz as leis da natureza. Um filho de Deus, ao tornar-se como Deus é, não rouba a Deus a sua divindade. Aquele que tiver essa esperança dentro de si, purificar-se-á de todo o pecado. A lógica agora. O poder da lógica também nos ensina nosso potencial divino. As leis da ciência não ensinam que semelhante gera semelhante, cada um segundo sua espécie? A ciência descobriu que um complexo código genético transferido de pai para filhos faz com que o filho herde atributos físicos dos pais. Se isso é verdade, seria lógico concluir que os descendentes espirituais recebam um código espiritual que lhes dá potencial divino de seu pai. Sim, o próprio Deus. Não? Trata-se apenas do cumprimento da lei de semelhante gera semelhante. Essa é a mesma verdade ensinada por Lawrence Snow, que por meio de revelação pessoal tomou ciência desse princípio. Nascemos à imagem de Deus, nosso Pai. Ele gerou-nos à sua própria semelhança. A natureza divina faz parte de nossa constituição espiritual. Em nosso nascimento espiritual, o Pai transmitiu-nos capacidade, poderes, faculdades que Ele mesmo tem, da mesma forma que uma criança no colo da mãe tem, ainda que somente em potencial, as faculdades, os poderes e as suscetibilidades de seus pais. O Elder Boyd K. Packer, que foi membro do Quórum dos 12, conta que voltou para casa um dia e encontrou seus filhinhos que estavam ansiosos para mostrar-lhe uns pintinhos recém-saídos do ovo. Quando sua filha de 4 anos pegou um deles, o Elder Packer disse: "Esse vai ser um bom cão de guarda quando crescer, não é?" A filha olhou para ele com uma expressão que sugeria que ele não tinha muito conhecimento das coisas. Então ele disse: "Não será um cão de guarda, não é?" Ela fez que não com a cabeça e respondeu: "Não, papai." Então ele acrescentou: "Será um bom cavalo para a montaria." A filhinha olhou para ele com aquela cara de: "Ah, papai." Então ele disse: "Até uma criança de 4 anos sabe que um pintinho não vai crescer para se tornar um cachorro nem um cavalo, nem mesmo um peru. Vai se tornar um galo. Ele vai seguir o padrão de seus pais." Também o presidente John Taylor ensinou esse princípio com uma série de perguntas retóricas. O que os meninos serão quando crescerem? Serão homens, não é? Eles são agora filhos de homens.
Se um homem foi admitido na família de Deus e se torna um filho de Deus, no que ele vai se tornar quando tiver seu crescimento? Vocês podem adivinhar por si mesmos? Quem entre nós pode cantar o tocante hino "Sou um filho de Deus" sem instintivamente sentir nosso divino potencial? O Evangelho de Filipe, um dos livros da série Nag Hammadi, fez essa simples declaração lógica. Um cavalo gera um cavalo, um homem gera um homem, um Deus gera um Deus. Foi exatamente isso que John Taylor ensinou. Assim como o cavalo, o boi, a ovelha e toda criatura viva, inclusive o homem, propaga e perpetua a sua própria espécie, assim também Deus perpetua a dele. A diferença entre o homem e Deus é significativa, mas é uma diferença de grau, não de espécie. É como a diferença entre uma castanha e um castanheiro, um botão e uma rosa, um filho e um pai. Na verdade, todo homem é um Deus em embrião, em cumprimento da lei eterna de que semelhante gera semelhante. Sugerir o contrário seria sugerir que Deus criou uma descendência inferior, algo que está em conflito direto com toda a lei científica conhecida pelo homem. Mas de alguma forma a maioria do mundo continua a errar o alvo. Em Paraíso Perdido, John Milton expressa o sentimento do mundo. O homem ofendeu a majestade de Deus aspirando à divindade. Mas por que a majestade de Deus se ofenderia? Que escrituras, que evidências lógicas e que espírito apoia essa posição? Uma posição dessas? O interessante é que Milton não consegue refutar essa proposta. Os versos principais são assim: o fruto divino, doce por si só, porém bem mais doce, assim plantado, proibido aqui, aparentemente e somente aprovado, para deuses, mas capaz de fazer para fazer dos homens deuses. E por que não fazer dos homens deuses? Já que o bem, quanto mais é divulgado, mais abundante se torna, e o autor não é prejudicado, porém ainda mais honrado, né? Essa é uma poesia que trata deste assunto. O último verso é o ponto focal. Será que Deus é prejudicado, diminuído, inferiorizado ou destronado porque deu a outros a capacidade de tornar-se como ele é? Ou será que ele é ainda mais honrado? Quem pode honrar mais ou adorar com maior impacto uma criatura de condição inferior ou mais exaltada? Será que uma planta consegue oferecer a mesma honra ou adoração com os mesmos sentimentos de um animal? Pode um animal ter a mesma carga emocional e a inspiração espiritual de um ser humano? Pode um mero mortal vivenciar os sublimes sentimentos ou o fervor espiritual de um Deus em potencial? A capacidade de alguém honrar e adorar é magnificada por sua iluminação intelectual, emocional, cultural e espiritual. Consequentemente, quanto mais nos tornamos semelhantes a Deus, maior nossa capacidade de honrá-lo. Nesse processo de elevar os homens ao céu, Deus simultaneamente multiplica a sua própria honra e assim é mais honrado e não menos. A maior criação de Deus tinha o poder supremo de honrá-lo e, além disso, de tornar-se como ele é. O propósito dessa criação e o motivo do sacrifício de Deus eram óbvios para C.S. Lewis. Deus não criou os humanos. Ele não se tornou um deles e morreu, entre eles, por um meio de tortura, a fim de produzir candidatos para o limbo, humanos fracassados. Ele queria fazer santos, deuses, seres semelhantes a ele. Ele expressou sentimentos semelhantes em outra ocasião. Diz ele: sejam quais tenham sido os poderes do homem antes da queda, aparentemente os do homem redimido serão quase ilimitados. Joseph Smith falou do grande propósito da salvação.
o motivo sublime por trás de tudo, quando disse: Ele, Cristo, se propôs a torná-los, os homens, semelhantes a Ele. E Ele era como o Pai, o grande protótipo de todos os seres salvos, e para qualquer parte da família humana, ser assimilado à semelhança deles significa ser salvo. E nessas dobradiças se apoia a porta da salvação. Se o propósito da salvação é tornar-nos semelhantes ao grande protótipo de todos os seres salvos, então não é de admirar que Deus tenha proporcionado um meio de cumprir esse exato propósito. Joseph Smith declarou isso, dizendo: todos os que guardam seus mandamentos crescerão de graça em graça e se tornarão herdeiros do reino celestial e co-herdeiros com Jesus Cristo, possuindo a mesma mente, sendo transformados na mesma imagem ou semelhança. Sim, a imagem expressa de Deus, a imagem expressa dele, que preenche tudo, em tudo, estando plenos de sua glória e tornando-nos um nele. Essa declaração é totalmente condizente com essa promessa das Escrituras, que diz: os santos encher-se-ão com sua glória, e receberão sua herança e serão iguais a ele. Está lá em Doutrina e Convênios 88, 107. Parece tanto lógico quanto reconfortante que possamos tornar-nos semelhantes a ele, que é real e literalmente nosso Pai. Agora, a voz da história, que era o quarto item, A voz da história também confirma nosso potencial divino. Talvez todos nós sintamos incompetentes quando olhamos para a distância que existe entre Deus e nós, mas podemos consolar-nos ao contemplar o que é realizado no curto período de uma vida mortal. B.H. Roberts, que foi uma autoridade geral nos tempos antigos, expressou isso em termos grandiosos. Diz ele: pense um pouco no progresso que um homem faz nos estreitos limites desta vida. Contemple-no aconchegado no colo de sua mãe, um bebê recém-nascido. Ali está um homem em embrião, porém indefeso. Ainda assim, no espaço de 70 anos, pela maravilhosa atuação daquele poder assombroso que há dentro daquela pequena criança, que mudança pode ocorrer? Daquele bebê indefeso pode erguer-se alguém como Demóstenes, ou Cícero, ou Webster, que compelirá senados atentos a ouvi-lo, e com sua mente magistral dominará a inteligência, a vontade deles, e os instará a pensar em canais que ele assinalará para eles. Ou desses bebês surgir um Nabucodonosor, ou um Alexandre, ou um Napoleão, que fundará impérios e mudará o curso da história. Desse princípio pode surgir Moisés, ou um Justiniano, que dará constituições e leis a reinos, impérios, repúblicas, abençoando milhares de pessoas, ainda por nascer em sua época, e dirigirá o curso de nações ao longo dos caminhos da paz ordeira e da liberdade virtuosa. Daquele bebê indefeso pode surgir um Michelangelo, que de uma massa bruta de pedra, da encosta de uma montanha, criará uma visão celeste que atrairá a atenção dos homens por gerações, fazendo-os maravilhar-se com os poderes semelhantes aos de Deus do homem, que criou uma estátua que só falta ter vida e respirar. Ou um Mozart, um Beethoven, ou um Handel, pode surgir desse bebê e invocar do silêncio melodias ricas harmonias que elevarão a alma de sua estreita prisão atual e lhe dará associação por um tempo com os deuses. E tudo isso é feito por um homem nesta vida. Não foi feito entre o berço e o sepulcro, dentro do período de uma breve vida. Então, o que não pode ser feito na eternidade por um desses homens deuses? Pense um pouco no que pode ser realizado no breve período de uma vida mortal. Suponha agora que removêssemos do homem a barreira da morte, dando-lhe imortalidade
e Deus por seu guia. Que limites imporíamos às suas realizações mentais, morais ou espirituais? Novamente, B.H. Roberts expressou isso muito bem ao dizer: se dentro do breve período da vida mortal, aqui há homens que se erguem da infância e se tornam mestres dos elementos, do fogo e da água e da terra e do ar, de modo a governá-los quase como deuses, o que não lhes seria possível realizar em algumas centenas de milhões ou bilhões de anos? O que não poderia fazer na eternidade? A que alturas de poder e glória não poderiam ascender? Um vislumbre além do véu nos conta que nosso progresso não termina na morte. Victor Hugo sentiu as possibilidades ilimitadas que existem na vida após a morte. Diz ele: quanto mais me aproximo do fim, mais claro ouço ao meu redor as sinfonias imortais do mundo que me convida. Por meio século tenho escrito meus pensamentos em prosa e verso, história, filosofia, drama, romance, tradição, sátira, ode e canto. Experimentei de tudo, mas sinto que não disse uma milésima parte do que há em mim. Quando eu for para a sepultura, posso dizer, como muitos outros, terminei meu dia de trabalho, mas não poderei dizer, terminei a obra da minha vida. Meu dia de trabalho vai começar de novo na manhã seguinte. A tumba não é um beco sem saída, é uma via pública aberta. Ela fecha no crepúsculo e abre na alvorada. Minha obra está apenas começando, dizia Milton. As Escrituras sugerem que a jornada não é fácil e nem de acesso rápido. Pedro admoesta os santos dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. João se expressou de modo semelhante. Ele diz: para que venhais ao Pai em meu nome, e no devido tempo recebais de sua plenitude. Por mais importante que seja a jornada rumo à perfeição, o Senhor não a exige em um dia. Ele nos lembra, talvez, até nos prevenindo: continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Essa paciência é exigida até além da vida mortal. O profeta Joseph Smith falou a respeito do processo. Quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só muito tempo depois de termos passado pelo véu é que os aprenderemos. Não compreenderemos tudo nesse mundo. Teremos muito trabalho para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte. A primeira presidência da Igreja, em 1909, reiterou a promessa e também o cronograma, dizendo: a descendência não desenvolvida de pais celestiais, por experiência ao longo de eras e eternidades, é capaz de evoluir para um Deus. Pouco antes de seu falecimento, o presidente Lawrence Snow visitou a Universidade Brigham Young para falar ao corpo discente reunido. Diz ele: a caminho da sala de reuniões, o reitor da BYU, George H. Bringhall, acompanhou o presidente Snow ao passar por uma das salas do jardim de infância. Ali o presidente Snow viu as crianças fazendo bolas de argila e disse: reitor Bringhall, essas crianças estão brincando, fazendo mundos de lama. Tempo virá em que alguns desses meninos, por meio de sua fidelidade ao Evangelho, vão progredir e se desenvolver em conhecimento, inteligência e poder nas eternidades futuras, até que serão capazes de sair pelo espaço onde há matéria não organizada e reunir os elementos necessários por meio de seu conhecimento e de seu controle das leis e dos poderes da natureza, organizar matéria em mundos, nos quais sua posteridade possa habitar,
e sobre os quais eles governarão como deuses. Vamos ficar por aqui nesta aula de hoje. E ainda vamos continuar nesse assunto, porque é um assunto extenso, um assunto que tem ainda muitos detalhes para que a gente possa destrinchar nessa aula maravilhosa de que a expiação pode, e o objetivo final e primordial dela é tornar os homens a capacidade, de nos tornar semelhantes ao Pai. Um dia sermos semelhantes a Deus, sermos deuses realmente. Isso não é uma heresia. Filhos de Deus têm a capacidade de se tornar como Ele. E isso não diminui o Pai Celestial, só o aumenta em glória, em poder, em honra. Então, deixamos com os irmãos essa aula de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.